Há uma coisa muito curiosa, a exposição é aberta com duas peças, uma porta de igreja e um cavalo de carrossel. É a abertura. E justo numa porta extraordinária, que é uma porta que está entre a primeira fase da arquitetura no Brasil, aquele período em que a arquitetura da igreja ainda espelhava um pós-renascimento, um pré-barroco, e ao outro lado um cavalinho com aquela beleza da relação do objeto comum de festejos com a pompa e a circunstância que envolve quase que a gênese dos felguedos populares. Mas quando nós voltávamos da Europa, voltávamos da França, passávamos em Portugal, onde nós íamos sempre no antiquário, Cabral Moncada, onde tinha santos e peças muito importantes. E vimos na vitrine aquele cavalo. Eu olhei o cavalo e fiquei louco. Mas já, primeiro, o cavalo era muito grande, era muito pesado, e nós não tínhamos dinheiro para comprar o cavalo. Mas nós de noite fomos a uma casa de fados, e lá começamos a tomar vinho, né? E o cavalo não saía da minha cabeça, nem da cabeça do Bossói. Aí eu disse, Bossói, eu sei um lugar lá em casa onde botar esse cavalo. Esse cavalo vai ficar muito bonito na subida da escada, onde nós tínhamos uma bandeja cheia de garrafas. Esse cavalo vai ficar lindo lá. E sabe de uma coisa, aquela casa sem cavalo vai ser muito feia. Vamos dar um jeito. E passamos uma semana em função desse cavalo. Quer dizer, esse cavalo tem um significado, não no dinheiro, da compra, da beleza dele, mas o significado dessa compra custosa, demorada, trabalhosa, sofrida, e que nós, quando não conseguimos andar de avião, veio de navio, passou 6 meses, quando o cavalo chegou aqui, foi a alegria total. Então esse cavalo nos acompanha há mais de 30 anos. A minha intenção nessa exposição foi divulgar peças que não são absolutamente raras, nem diferentes, nem caríssimas, mas que elas têm um conteúdo de sentimento, que foi a minha escolha, a escolha do Bossói, foi a vida que a gente teve na escolha, escolhendo essas peças que fazem parte do meu lazer. Aquilo tudo significa o meu sábado, domingo, procurando e vendo coisas com o maior prazer. Olha, a arte de uma forma diferente da Janete. A Janete
é espontânea, é praticamente intuitiva na ver as coisas, sente muito mais rápido, não é? E tem dentro dela um sentido de beleza que realmente é da própria vida dela, né? Da existência dela, do DNA, essas coisas todas que a ciência hoje está descobrindo. Depois ela me conheceu. Aí já melhorou. Aí melhorou a coisa. Foi bem. Aqui essa exposição me chamou muita atenção, essa peça. Talvez eu já conhecesse muitas das outras, essa aqui eu não conhecia nada, desse que chama velho, mas parece que é moço, né? E é um cara, ele está dentro do surrealismo total, né? Esse tipo de artesão que trabalha madeira a partir de uma peça única, ele vai esculpindo, acabando, talhando a madeira, né? E é uma grávida com cara de homem, com uma serpente que pode ser um espermatozoide, um redondinho ali que pode ser um óvulo ou não, e um passarinho que a gente não sabe o que está fazendo aí. Mas ela tem uma expressividade, ela tem uma força, uma coragem que eu, assim, achei admirável. Galdino hoje é um dos artistas mais importantes brasileiros, sem dúvida nenhuma. Foi o Alto do Moura, Galdino. E o Vitalino? O Vitalino foi o primeiro, né? O primeiro porque ele fazia uma cerâmica interessante, porque ele fazia uma cerâmica de crítica social. Ele retratava o lugar dele através das mãos. As mãos eram a expressão que ele tinha para dizer como ele era, como a cidade dele vivia. Então foi um artista que não foi somente um escultor, quer dizer, de proporção, de coisa. Ele foi uma pessoa que analisou o grupo social e fez uma cerâmica para o grupo social que ele vivia. Na medida que foi começando a vender para outro grupo social, ele começou a mudar, começou a crescer e deixou de ser o grande Vitalino que ele era
Quando ele morreu, eu já fazia boia doidada, era um boia vermelha. Entendeu? Só bem aqui. O artista popular, se ele não se atualiza, não abre o conhecimento, não melhora o mundo próprio dele, de cultural, essa coisa toda, ele morre. E agora, a arte popular não, eu tenho um interesse maior, um interesse social, um interesse da minha terra, né? No lugar onde eu nasci e vivo. Janete Costa, eu acho que ela é importante, muito importante, primeiro porque ela é generosa. Muita gente coleciona no Brasil, coleciona coleções melhores, coleções piores, e guarda essas coleções. Não mostra para ninguém, são suas, alguns amigos veem, ai que maravilha. A Janete solta para o mundo. Então, ela é muito importante porque ela tem olho perfeito, ela conhece, ela nasceu no meio do artesanato, ela coleta, coleciona, garimpa e ela defende o artesão. E não tem só Brasil, tem esses colares aqui que são sacros, né? A importância da coleção está na razão direta de quem coleta o material. Então, esta belíssima coleção exposta pela primeira vez no seu conjunto no Museu do Estado guarda uma relação direta com quem coletou o material. E justo esse é o valor enorme da coleção. É porque ela foi coletada, ela foi reunida por uma pessoa de extrema competência, de muito bom gosto, capaz de improvisar, de criar, de projetar, de dar ao espaço da casa, ao espaço do edifício, o caráter extraordinário em termos de sua ornamentação interior. Então, ela estava colecionando para uma casa imaginária. Quer dizer, é como se ela estivesse comprando objetos para várias casas, mas que na realidade satisfazia a ela própria. E quando ela se associa a Borsoi, quando se reúne a Borsoi nesse casal magnífico, então essa coisa melhorou consideravelmente, porque foram gostos de dois, de bom gosto. Eu me dei conta um dia que eu e Borsoi, a gente comprava muitas cabeças. Então, e na Índia compramos uma cabeça indiana, na África compramos uma cabeça africana. Em lugares que eu passava, as cabeças sempre eram um foco de interesse nosso, cabeças. E de repente a gente tinha 40 cabeças, mas nunca tive a ideia assim, colecionar cabeças. Porque você viu, tem de tudo um pouco. Eu tenho uma atração maior por peças mais, talvez até ligadas mais às primeiras. Então, quando eu encontro um santo que está todo quebrado, para ele me atrai muito mais do que um santo inteiro. Porque parece que eu estou vendo os interstícios dele, como foi feito. E me interessam muitas cabeças, porque era um corte, mas sem dúvida nenhuma eu tenho um gosto de um santo barroco bonito, mas eu prefiro a coisa que significa feio, feio no bom sentido. Tem uma coisa a ver comigo, sabe? Com a coisa primitiva, né?
mais anterior. E não tem aquela preocupação da decoração. Eu não procuro uma peça para decorar, eu procuro uma peça como uma proporção, como uma escultura, um objeto de proporção, não aquela peça super decorativa. Por exemplo, você nunca vai ver numa peça minha um castelo francês dourado, de vermelho, ou coisa de cristal bacalhau. Não é o que eu acho mais importante. Eu não gosto do luxo, eu gosto da peça bonita. Quando passa por luxo, eu já tenho uma festa. Da minha formação, talvez, da minha própria formação. Quando eu vejo uma coisa muito luxuosa, me incomoda. Uma das situações mais interessantes em termos de contribuição para a história da arte brasileira reside nesse cuidado com que Janete reuniu objetos religiosos de culto, imagens, em 3 diferentes modelos, ou 3 diferentes modalidades de execução. A primeira delas, que é esta, que aqui está, é uma peça tipicamente clássica, uma imagem que vocês encontram repetida com maior ou menor qualidade, mas cuja origem do modelo é uma origem portuguesa. Outra que é notável é quando a imagem adquire uma expressão de uma obra única e muitas vezes de um homem que viu, mas não repetiu, viu, mas criou, que é o caso desta peça, que exatamente ela guarda relação com a anterior, mas ela é tratada dentro de um círculo muito pequeno e quase único. A terceira peça é, por exemplo, quando nenhuma dessas vestimentas, nenhum desses objetos são integrados à construção total, e sim, apenas se fazem os braços, as mãos e a cabeça. Então, essa outra tipo de peça traz o terceiro modelo que se desenrola como tipos e tipos ao longo do Brasil. Nos anos 30, 40, eu comprei uma vez um livro do Ruman e outro livro do Leléu. E tinha uns móveis mais interessantes, geométricos, né? Porque foi o primeiro momento de arte moderna, né? No mobiliário, antes da Bauhaus. E vi que de lá para cá você se abastecia muito naquele mobiliário. Bom, estamos aqui no meio da coleção Janete Costa, Acácio Gil Borsoi, aqui diante de uma das peças mais importantes da coleção, no meu entender, que é uma escultura em bronze quase tamanho natural, com uma base espetacular, onde são representadas as linhas mestras do Art Deco, com a laca preta, a madeira exótica, o friso prateado, é de uma pose bastante vanguardista, bem moderna, assinada pelo Hélio de Justo, um escultor italiano que se radicou no Rio de Janeiro e em São Paulo, criando belos exemplares de escultura Art Deco. O Art Deco era o começo de modernidade, para mim, como eu via. Então o meu mobiliário, que eu desenhava, tinha a ver com aquilo, quer dizer, com outros conceitos, com o conceito mais de construir, de fazer um design mais simples, mas o Art Deco tinha muita coisa, muito bonita. Traz uma coisa do cuidado, é como você gosta de uma criança, né? Uma criança recém-nascida, uma criança que não tem capacidade de andar e que você mima essa criança, porque ela sabe que essa criança depende de você. Então o vidro depende, é frágil demais. Então você tem que ter o cuidado com ele. Então essa fragilidade no vidro, isso me agrada muito. E a transparência, não é?
as transparências do vidro, as formas que o vidro dá. O vidro, para mim, a fragilidade é fundamental para mim. E eu sinto que eu tenho que cuidar, que eu não sou cuidadosa. Mas quando se trata de um vidro, eu mudo minha natureza e pego com uma delicadeza. E a fragilidade me comove. Estamos diante de alguns exemplares da manufatura de Émile Gallé. Gallé, na verdade, foi o grande gênio da escola de Nancy, a École de Nancy, vasos feitos no início do século XX e que caíram no gosto do brasileiro de maneira única. Foram os países que mais importou esses vasos vindos da França. Eu comecei a me interessar pelo desenho em si. E você vai se interessando pelo desenho, vai descobrindo artistas. E eu não tenho o melhor Art Deco, não tenho mesmo, né? As esculturas são presentes e de vertentes um pouquinho diferentes, como a gente pode presenciar nesses três exemplos. Paul Philippe, a dançarina russa, que quase é uma peça Art Nouveau, uma peça de anterior estilo, né? Mas que onde já se nota um gestual, uma posição, lembrando já anos 20, mas se formos olhar os trajes, a minúcia com que é descrita, ela poderia estar nessa fase intermediária entre um estilo e outro. Já ao lado, o Le Faguet, luminária com alabastro, bronze e base em ônix, o Art Deco é explícito, seja no traje, seja no tratamento do cabelo, não sendo só Le Faguet um dos escultores mais característicos do período Art Deco. Esse nu feminino, ele também remete, né, ao Art Nouveau, mas com um tratamento, com uma estética profundamente marcada já pelos anos 20. Isso a gente nota uma base bastante simplificada, né, em forma de tronco de pirâmide, e também o cabelo, o rosto, que já remetem a uma figura feminina típica dos anos 20. Me identifica como um caminho para chegar ao design brasileiro. Quer dizer, é um design nosso, sem copiar. Eu nunca tive intenção de copiar nada daquilo, mas ele me servia de inspiração, o mobiliário principalmente. Nossa disposição essas coisas. Então comecei a comprar, não somente para colecionar, mas no sentido de olhar e observar e estudar cada peça. Peças que eu compartilhei com o Consói na compra, que ele gostou, que eu gostei, que a gente teve grande dificuldade em comprar, né, como a escultura do De Justo, que é uma escultura Art Deco fantástica que nós temos, que é enorme, está na exposição. O cavalo foi uma dificuldade enorme para comprar. E os copos que eu compro um a um, devo ter 1000 copos, mas todos comprados de 1, de 2, de 3, de 4, dependendo do momento, do dinheiro que eu tinha. E também não sou presa aquilo tudo, não. A arte, ela é uma coisa só. O antigo, o novo, o presente, o novo. É uma continuidade. A arte para mim é uma coisa só. Eu tenho uma grande dificuldade porque eu gosto de tudo. De tudo que eu vejo, de qualquer espécie, de qualquer região, de qualquer país. Eu me impressiono com as proporções. E alguma coisa dentro de mim me diz que é bonito ou não é.
Roberto nasceu em São Paulo. Era filho de um parente próximo de Karl Marx, um alemão, casado com uma pernambucana, que era Burle. E depois viveu a vida dele toda aqui no Rio. O entrosamento maior com a Roberta foi a partir da minha união com a Janete, porque ela se identificou com ele da mesma forma que eu também gostava muito dele. As influências que eu recebi na minha vida. A primeira foi do meu pai, que era uma pessoa extremamente rigorosa. E eu acho que o rigor, acima de tudo, é uma grande qualidade. Naquele momento eu não gostava, mas para mim foi muito importante na minha formação. E depois ele fazia tudo que eu pensava. E Roberto deu a continuidade do rigor. Tu canción desde otra vida me dice adiós. La voz de tu canción. Uma pessoa das amizades dele que tivesse um caráter duvidoso. Ele era exigente com pessoas, exigente, e o comportamento dele correto, sério, em todas as coisas que ele fazia. Ele era uma pessoa observadora. Por exemplo, eu gostava muito que eu botasse um colar roxo com uma roupa mostarda, ele fazia assim. Então ele foi importantíssimo na minha formação profissional sobre esse aspecto do comportamento profissional. Ele era um artista, tranquilamente um artista. Ele cantava muito bem, foi estudar 5 anos na Alemanha, mas o desejo dele era ser pintor. E ele chegava, era gozado, porque ele chegava de uma viagem de 10 horas de voo, né, vinha lá de Kuala Lumpur, estava fazendo um jardim para aquele edifício mais alto do César Pelle. Em vez de dormir, ele ia para o ateliê e desenhava ou pintava. Né? Fazia impressionante, a força de trabalho dele era uma coisa. De tu llanto no me olvidé. Ele fazia os jardins, as praças, as coisas. Era um elemento chave para complementar os projetos. Quer dizer, ele criou um jardim próprio, dos trópicos. E era um jardim que era a pintura dele, abstrata. Tal vez con este canto puedas saber que de tu llanto no me olvidé. No me olvidé. Um grande amigo, nós nos amávamos muito. Ele não somente gostava muito dele, como ele gostava muito, e eu compreendia muito bem. São essas coleções que a gente fica, de certo modo, satisfeito, porque elas podem, por conta de que elas estão muito claras no sentido da escolha, no sentido da classificação, elas podem ajudar sensivelmente a história da arte maior, como diziam alguns, ou a arte menor, como dizem outros brasileiros. Ela faz o trabalho completo. Ela encontra o artesão, ela estimula ele, ela divulga ele e dá mercado para ele vender. Né? É muito bom. Acho que ela é a única pessoa que faz isso no Brasil. Ela coleciona para que o brasileiro, para que nós, para que eu entenda essa riqueza que a gente tem, que nem eu não sabia, né? São histórias daquelas peças todas conquistadas, procuradas, e histórias interessantes de cada peça. Então, essas peças para mim valem muito, não somente por o significativo dela, o significado, a expressão, como expressão artística, mas também como uma história de vida, a luta e a maneira como a gente vai conquistando essas coisas.